Eu escolhi esperar. O Eu Escolhi Esperar é um movimento cristão que se iniciou em 2011, voltado para duas áreas especificamente: preservação sexual e integridade emocional. O idealizador desse evento é o pastor Nelson Júnior, que foi um dos meus mentores e ainda é, desde quando eu conheci essa campanha lá em 2013. E ao todo, foram 7 seminários que eu participei, tenho imenso prazer, orgulho de falar isso, e foram muitos aprendizados que eu tive. Hoje, então, eu gostaria de compartilhar alguns desses aprendizados, 3 lições valiosas que eu aprendi com o Eu Escolhi Esperar. Vem comigo! A primeira lição que eu aprendi, que é a mais importante de todas e é a base desse movimento cristão, é: a vida é feita de escolhas. Hoje você faz as suas escolhas. Amanhã essas escolhas farão você. Eu gosto muito dessa frase porque, é óbvio, não foi o Nelson que inventou, né? Essa frase já é conhecida com outras palavras, com uma outra forma, mas a ideia é a mesma. Eu gosto muito dessa frase porque a primeira vez que eu a ouvi, que eu me lembre, foi por meio dele. Por isso que fez grande diferença na minha vida, porque naquela época eu não tinha noção disso. Em relação à vida amorosa, eu achava que era uma questão realmente de sorte, de privilégios. Eu acho que você também já teve essa sensação de achar que o amor, viver um grande amor, é uma questão de sorte ou azar, né? Quem não vive é azarado e tal. Eu tinha essa crença interna, embora eu tenha sido criada num lar cristão, porque era tão difícil ver, né, um casal bem casado, que eu achava que realmente era uma questão de sorte ou de predestinação divina. Só que, na verdade, é simples, é uma questão de escolhas. Simples assim. Isso não quer dizer que é um caminho fácil, mas é uma escolha que você faz. Hoje, quando você vê alguém que se faz de coitadinho ou com uma vida muito miserável, é natural que a gente fique, às vezes, né, com pena da pessoa e tudo mais, achando que ela é a vítima de fato da situação. Mas muitas vezes ela está vivendo a vida que ela escolheu. E a Bíblia fala isso. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Claro que nem tudo a gente tem na vida porque escolhemos, mas boa parte da nossa vida futura será fruto das nossas escolhas. Na verdade, a vida que você tem hoje, em grande parte, é resultado das escolhas que você tomou. E no futuro será o mesmo. Então precisamos entender isso de uma vez por todas. Não é questão de sorte ou azar. Quando se trata de amor verdadeiro, principalmente, Deus não vai dar alguém dele para alguém que não se prepara. Então, quando eu entendi isso, descobri que não tinha nada a ver com sorte ou azar, que dependia mais de mim do que de qualquer outra pessoa, eu não perdi tempo para escolher esperar, porque eu não queria viver como a maioria vivia. A segunda lição que eu aprendi foi em relação à oposição de prazeres momentâneos versus prazeres eternos. Eu achei muito interessante essa abordagem do pastor Nelson num sermão que ele fez, eu vou deixar aqui no link na descrição, no final do vídeo, que é Troque o Bom pelo Melhor, é o nome do vídeo. Tem muito tempo isso, foi um sermão que ele pregou na Lagoinha em 2014, eu acho, 2013. Isso impactou muito a minha vida. Eu até peguei parte daquele sermão e, né, adaptei, porque eu também prego nas igrejas, porque aquilo fez uma grande diferença. A abordagem que ele faz de Mateus 4, nossa, muito legal, em que ele mostra que Jesus também teve que tomar uma escolha. Ali, Jesus, no deserto da tentação, ele estava carente, né? Carência esta de alimento. Então, o pão ali que Satanás o ofereceu para que ele trocasse lá, transformasse pedra em pão, seria muito bom para Jesus ali. Mas Jesus foi aquele que escolheu trocar um prazer temporário por um prazer eterno, que era a vontade de Deus. Isso teve um impacto muito grande naquela época, porque eu estava no início desse processo. E constantemente a gente é bombardeado, né, a querer negociar prazeres do alto que são eternos por prazeres temporários. Por que a maioria desiste de esperar? Porque demora e porque os prazeres do mundo são imediatos. O caminho é largo, né? Só que passam e são muito rápidos, bem temporários, muito mais, às vezes, do que a gente espera. E aí fica o questionamento: será que vale a pena trocar o propósito de Deus, o propósito da vida, por prazeres que passam? Para você viver uma vida de momentos? E é uma vida insaciável. Se você parar para ver, é uma vida insaciável, você nunca está completo, você está sempre em pedaços. Vale a pena isso? Viver assim? Para mim, não, mas a escolha é sempre sua. A terceira e a última lição aqui, pelo menos uma das principais lições que eu aprendi com o Eu Escolhi Esperar, é em relação às marcas físicas e às marcas emocionais. Quando nós escolhemos viver
uma vida de libertinagem, sexo livre, vivendo em busca, né, de prazeres momentâneos, nós criamos marcas. Todo relacionamento que temos com alguém gera em nós uma memória emocional, que mesmo que você se arrependa, você mude de rumo, né, se converta, aquela memória fica, porque a nossa memória é carnal. E isso gera o quê? Muitas consequências na nossa vida, dependendo do tipo de relacionamento. Então eu aprendi com Eu Escolhi Esperar que uma coisa é você passar por uma doença qualquer, uma doença física, um câncer e tudo mais, e aquilo deixar marcas muitas vezes. Mas as marcas emocionais de frustrações, decepções amorosas, muitas vezes são mais profundas e dolorosas do que até uma marca de um tumor que foi tirado. Por quê? Porque são marcas que muitas vezes são imperceptíveis, mas que vão nos destruindo de dentro para fora, acabando com a nossa esperança, destruindo gradativamente os nossos sonhos, afetam a nossa autoestima. Nossa, realmente não tem como comparar. Às vezes até porque uma doença física até nos fortalece se a gente tiver fé e tal. Agora, uma doença emocional, se foi fruto das nossas escolhas, e geralmente é muito difícil a gente ter esperança, se reerguer. É só você olhar, talvez você conheça vários casos assim de pessoas que eram felizes, pessoas que eram alegres, mas por passarem por um relacionamento conturbado, nunca mais se tornaram as mesmas, ficaram doentes emocionalmente e mesmo se recuperando, as marcas ficaram e elas criaram traumas, criaram até problemas até de ansiedade, crise de ansiedade, enfim. Não tem nem como comparar, gente. E uma das lembranças aqui que eu tenho é a aliança, né, do Eu Escolhi Esperar, que na época só dava para adquirir num dos seminários, e como eu participei de 7 no total, tenho o maior prazer. Eu não uso mais essa aliança, né, mas eu gosto muito de guardar essas lembranças que fizeram a diferença na minha vida. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com quem precisa também aprender a esperar, quem tá indeciso, quem tá se machucando emocionalmente. Então te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!